24 de outubro, Café com Deus Pai. Saia do comum. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler esse versículo mais uma vez. Peçam, 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 e lhes será dado. Busquem, busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. E a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E para aquele que bate, a porta será aberta. Esse versículo nos fala para sairmos da zona de conforto. Muitas pessoas vivem conformadas com o que têm vivido e não estão pedindo para Deus. Às vezes Deus mostra um caminho, mas as pessoas não estão buscando. Mas a palavra que nós acabamos de ler são palavras que Jesus disse no Sermão da Montanha, o sermão mais extenso que Jesus apresentou. Foi o seu primeiro sermão. E ele diz aqui, lendo mais uma vez: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, é necessário pedir. Todo o que pede. O detalhe é que Jesus não faz acepção de pessoas. Algumas pessoas dizem, mas ele atende só o João. Ele atende só a Maria. Ele não me atende. O texto está dizendo, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E para aquele que bate, a porta será aberta. A promessa é para todos. Todos que pedem. Todos que buscam. Buscar fala de um esforço, fala de uma dedicação, fala de uma vontade, um desejo de ir atrás daquilo que se quer. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A mensagem que nós vamos ler adiante fala a respeito da nossa fé e do nosso posicionamento. Nós vamos ler a mensagem adiante, que é o devocional de hoje, e ele vai falar para nós a respeito de duas histórias. Eu vou contar de maneira rápida essas histórias, porque nem todas as pessoas que acompanham o Café com Deus Pai já leram a Bíblia. Então eu vou contar duas histórias bem rapidamente, para que, quando lermos o devocional, todos tenham entendimento do que o devocional vai dizer para nós na mensagem de hoje. A primeira história é de uma viúva. Ela tinha os seus filhos e o seu marido, que tinha falecido, era um homem de Deus. Ela foi até o profeta que se chamava Eliseu e ela disse: os credores do meu falecido vieram na minha casa, bateram a porta e disseram que vão levar os meus filhos como escravos por causa da dívida. O que eu faço agora? E o profeta Eliseu disse para ela: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu só tenho um pouco de azeite. Ele disse para ela:
vá até os seus vizinhos e peça muitas vasilhas, não poucas. E ela obedeceu a ordem e depois disse para o profeta: já tenho as vasilhas. Ele disse: agora você pega o azeite que você tem e deita nas vasilhas. E quando ela começou a deitar aquele azeite, o azeite se multiplicava, até que ela encheu todas as vasilhas. E depois ela foi até o profeta e disse: e agora? Ele disse: agora você vende e você vive com o dinheiro que você ganhar dessa venda desse azeite e paga a dívida também. Essa é a primeira história. Está em 2 Reis, capítulo 4. A segunda história é o milagre que Jesus operou no casamento em Caná da Galileia. Essa história está contada em João, capítulo 2. Conta a Bíblia em João, capítulo 2, que Jesus foi a um casamento e, quando estava no meio da festa, acabou o vinho. A mãe de Jesus vai até ele e fala: acabou o vinho. Jesus fala para os empregados da festa: encham essas talhas de água. Depois que as talhas foram enchidas de água, Jesus disse: agora sirvam o vinho que está aí dentro. Ele transformou a água em vinho. Ele realizou um milagre e João capítulo 2 conta que quando o mestre da festa experimentou o vinho, foi até o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, mas você conservou o melhor vinho até agora, no fim da festa. Então, as pessoas daquela festa, diante da falta, procuraram Jesus. E Jesus operou milagre, porque houve um pedido para Jesus. A primeira história de 2 Reis, capítulo 4, houve um pedido para o homem de Deus. Eliseu ali representa Deus. Então, agora que eu contei essas duas histórias, vamos ler aqui a mensagem de hoje. Muitas vezes nos acomodamos a uma vida mediana, satisfeitos e conformados se nada nos falta. No entanto, Deus Pai não deseja que estejamos na zona de conforto, vivendo no intermediário, pois nesse lugar não há crescimento, mas estagnação. Devemos nos posicionar como a viúva descrita em 2 Reis, capítulo 4, que à beira de perder seus filhos como escravos, agiu em obediência, correu atrás de vasilhas, como o profeta havia pedido, e acabou vivendo um grande milagre de multiplicação que salvou toda a sua casa. Da mesma forma como os serviçais no casamento em Caná da Galileia obedeceram, sem perceber que o milagre já estava diante deles. Devemos obedecer antes de testemunhar o milagre. Não basta reconhecer a necessidade. Devemos agir de acordo com o padrão celestial. A fé abundante, como a da viúva, cuja vida foi transformada pelo Senhor por meio do profeta Eliseu, nos leva a agir em fé, mesmo quando a situação parece impossível. A recompensa é proporcional à nossa disposição de nos posicionarmos, assim como a viúva recebeu conforme o número de vasilhas que coletou. Então nós vemos aqui que aquela viúva, ela acreditou, ela poderia ter questionado o profeta. Ela poderia ter dito assim: como assim que eu vou jogar a minha botija de azeite nessas vasilhas e vai começar a encher? Ela não questionou, ela depositou a sua completa fé na palavra do profeta. Além da fé, ela se posicionou de forma correta.
ela colocou-se na posição de buscar a resposta para Deus. Quando ela vai até o profeta Eliseu era o homem de Deus. Então ela foi até Deus. Ela se posicionou com Deus. Agora o último parágrafo aqui. Saiba que os céus já estão abertos e Deus é o maior interessado em fazer o melhor para seus filhos. Entretanto, a fé é o combustível que nos move até o milagre. Por isso é essencial crer e nos posicionar. Porque quanto maior for a nossa medida de fé, mais desfrutaremos das bênçãos de Deus. Hoje convido você a sair da sua zona de conforto e, com fé, colocar seus sonhos e pedidos diante do Pai, pois no tempo certo ele intervirá. Lendo aqui essa última frase, pois no tempo certo ele intervirá. Com certeza, quando você coloca a sua fé em ação e você começa a pedir, começa a buscar, começa a bater na porta dos céus, Deus vai intervir. Ele vai trazer a resposta. E como nós lemos no versículo, todo aquele que pede recebe. Não existe um privilégio para o João, para a Maria, para o Joaquim. Todo aquele que pedir vai ter a resposta de Deus, se for até ele com fé e se posicionar de maneira correta. Posicionar-se de maneira correta nos fala sobre obedecer exatamente ao que ele orienta que você faça. Como a viúva, ela fez exatamente o que o homem de Deus disse para que ela fizesse. Muitas pessoas querem ir até Deus, mas elas entregam metade da vida delas para Deus. Deus quer que você entregue completamente a sua vida a Ele. Porque é isso, a obediência a Deus e a entrega completa é que traz a resposta dele, a resposta de Deus até você. A frase de hoje é: Deus multiplica o azeite, mas espera que você busque as vasilhas. Então, Deus, ele tem um azeite. Esse azeite, no sentido espiritual, simboliza o Espírito Santo, simboliza a presença de Deus. Mas esse azeite também simboliza a provisão, simboliza aquilo que você está buscando, simboliza o seu milagre. Deus, ele quer derramar o azeite dele na sua vida, que é a presença dele, a presença do Espírito Santo na sua vida, para que você tenha uma comunhão maior com ele. E ele espera que você busque as vasilhas. Ele espera que você ore, que você leia a Bíblia, para que ele possa derramar esse azeite sobre você. E ele também quer multiplicar as bênçãos na sua vida. Mas ele espera que você corra atrás, que você busque as vasilhas, que você vá atrás daquilo que você precisa fazer. Existe a sua parte. Se a viúva cruzasse os braços, os filhos dela seriam levados como escravos. Se os empregados daquele casamento não tivessem ido até Jesus, teria faltado vinho. Mas nas duas histórias da Bíblia que foram mencionadas na mensagem de hoje, houve uma atitude. E houve, antes da atitude, a fé em Deus, houve a confiança e também a ação. Então a mensagem de hoje fala para nós a respeito de ter fé e fala também a respeito de ter posicionamento, de não ficar de braços cruzados na zona de conforto, mas correr em busca de algo maior, de algo melhor e buscar na pessoa certa, buscar em Deus. Hoje é o dia 297 de 365.
A leitura bíblica de hoje é Salmos 120 e 121. A palavra-chave de hoje é fé. Eu diria que hoje nós temos duas palavras-chave: fé e posicionamento. Porque não basta que a pessoa diga, eu tenho fé. Lá em Tiago está escrito assim: a fé sem obras é morta. De nada adianta a pessoa dizer, eu tenho fé, eu acredito que Deus pode fazer, se ela não toma atitudes que mostram que ela realmente confia em Deus. Então são duas as palavras de hoje: fé, posicionamento. E também poderia colocar mais uma palavra: fé, posicionamento e ação. E também execução. Você precisa ter fé, você tem que se posicionar diante de Deus e também você precisa tomar atitudes. Se você não fizer a sua parte, que é o buscar as vasilhas, o realizar um treinamento, um curso, ou de repente, se você sente que está fraco espiritualmente, se você não vai até a oração, até a leitura da Bíblia, às vezes o buscar as vasilhas é você buscar a leitura da Bíblia para ter esse aprofundamento no relacionamento e na comunhão com Deus, que preenche muitas vezes o vazio da alma. Muitas vezes as pessoas se sentem deprimidas, tristes, porque elas estão com um vazio, ansiosas, porque muitas vezes falta o azeite na vasilha, a presença do Espírito Santo na vasilha. Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala a respeito de 2 milagres que o Senhor operou. O Senhor realizou a multiplicação do azeite para que a viúva conseguisse quitar a dívida do seu falecido e para que daquela multiplicação ela recebesse o milagre do sustento da sua casa. Então isso mostra que o Senhor cuida de nós quando nós vamos até o Senhor. Pedimos que o Senhor venha trazer a provisão para todos aqueles que confiam no Senhor, que estão agora orando e colocando a sua causa diante do Senhor. Coloque a sua causa, aquilo que está afligindo você nesse momento diante de Deus, aquilo que você sonha, aquilo que você está buscando. Hoje é dia 24 de outubro, nós estamos praticamente no final do ano. E talvez muitas coisas que você esperava que você ia alcançar nesse ano, você está dizendo, meu Deus, o ano já passou e eu não consegui o que eu esperava. Fale para Deus agora em oração. Senhor, agora toma esse pedido que esse teu filho e que essa tua filha está fazendo. Porque o Senhor é aquele que sabe os tempos de todas as coisas. A mensagem do Senhor é que o Senhor é aquele que cuida de todos nós. Então, cuida e agora toma, meu Deus e meu Pai, a tua providência naquilo que os teus filhos estão pedindo nesse momento. Eu peço também que o Senhor venha transformar a vida daqueles que se encontram em aflição, preocupação, que o Senhor faça transformar a água em vinho, que o Senhor faça a água que não tem cheiro, que simboliza uma vida sem sabor, em uma vida que seja como o vinho, que simboliza alegria. Que o Senhor venha transformar, meu Deus e meu Pai, a vida dos teus filhos, que estão passando por uma situação de uma vida sem sentido, sem propósito, uma vida indiferente, em uma vida de alegria, como o Senhor fez naquela festa do casamento que transformou aquela água em vinho, trazendo alegria para os convidados. Que o Senhor faça dessa forma, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que os teus filhos testemunhem os milagres do Senhor, como a viúva experimentou e provou na sua vida o milagre.
e aqueles convidados também experimentaram o milagre. Que o milagre aconteça e que os teus filhos experimentem o milagre nas suas vidas para que possam dar glória ao Senhor para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero fazer um convite a você que está ouvindo essa mensagem e que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Assim como Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho, ele quer transformar a sua vida de uma vida sem sabor em uma vida de alegria. Se você quer ter esse relacionamento com Deus, basta que você creia em Jesus e que você receba Ele na sua vida. Para receber Jesus na sua vida, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe como seu filho ou como sua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente e escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, e marca com o teu sangue, com o teu selo, com o selo do teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Quando você fez essa oração, você recebeu Jesus, você recebeu 4 bênçãos agora. O perdão dos seus pecados, você recebeu a filiação de Deus, você é filho de Deus, é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, que agora está em você, e você recebeu o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O Espírito Santo morando em você vai falar com você. Como ele fala? Dentro do seu coração. Quando você estiver fazendo alguma coisa errada ou estiver para fazer alguma coisa errada, ele vai colocar um aperto no seu coração. E quando você estiver em dúvida, você pode ler a palavra, pela leitura da palavra, ouvindo as mensagens de Deus, ele vai falar ao seu coração e vai dizer a você: é assim que você deve fazer. Então leia a Bíblia, porque Deus fala conosco pela Bíblia. Ele vai fazer você se lembrar das histórias. Como hoje nós lemos as histórias que falam de milagres que ele operou. E ele vai falar ao seu coração: lembra da viúva? Lembra da transformação da água em vinho? Eu estou fazendo isso na sua vida agora. Então leia a palavra de Deus e ele vai fazer você se lembrar das histórias da Bíblia quando você estiver passando pelas situações que você tiver que enfrentar. Procure uma igreja que prega que toda adoração e toda oração deve ser feita exclusivamente para Jesus. Você não precisa fazer nenhuma oração para nenhum anjo, para nenhum santo, para nenhuma imagem. Jesus morreu por todos e hoje ele está à direita de Deus e ele tem poder de ouvir a oração de todos e de interceder diretamente diante do Pai por todos nós. Então procure uma igreja em que você se sinta bem, que você seja bem acolhido e que você consiga ter pessoas com quem você vai caminhar para crescer na fé, e siga a Ele porque Ele é sempre bom. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos para a leitura bíblica, que hoje é a leitura do Salmo 120 e do Salmo 121. Salmo 120. O Salmo 120 nos diz, no verso 1: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. 3. Que te dará ou que te acrescentará, ó língua enganadora? Versículo 4. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. 5.
Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. 7. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então aqui o Salmo 120 é um salmo que apresenta uma oração a Deus no momento de angústia. O escritor do Salmo 120 estava habitando em Meseque, perto das tendas de Quedar, e nesse lugar em que ele estava, as pessoas usavam a língua para falar mentiras contra ele e uma língua enganadora. Ele faz uma pergunta no versículo 3: Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? A pergunta é: vale a pena mentir? O que você recebe quando você mente a respeito de alguém? Você não precisa usar da mentira. Isso nos traz uma reflexão para nós. Não vamos usar da mentira. A mentira não vai trazer nenhum benefício para a pessoa que nós estamos falando mal, e a mentira, pelo contrário, nos afasta de Deus. Esse é o primeiro ponto, mas tem um segundo ponto. Talvez você esteja sendo vítima, como o salmista aqui. Ele era a vítima. As pessoas falavam mentiras a respeito dele. Então faça como o salmista fez. Coloque diante de Deus e clame ao Senhor pedindo para que Deus derrube a língua mentirosa. Peça que Deus faça que a verdade seja revelada. Porque ele fala no versículo 1: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Ele ficou em angústia por causa da mentira. Ele era pacífico, mas ele não foi contra o mentiroso. Ele pediu a Deus e ele conta aqui o testemunho. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Deus trouxe a resposta para o salmista. O Salmo 120 conta a experiência de alguém que estava sendo caluniado, difamado, e talvez você esteja passando por isso. Mas clame ao Senhor e o Senhor vai livrar você. Veja que o versículo 4 fala como que são as palavras da língua do mentiroso. São como flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ou seja, a pessoa usa a língua como flecha. E ela age como quem está em guerra. Ela entra na batalha contra a pessoa que ela fala a calúnia, que ela fala a mentira, que ela quer destruir. Ela entra como um valente, ela entra dentro de uma batalha e às vezes você entra numa guerra sem você querer. A pessoa que vai atrás de você querendo derrubar você. Tanto que ele fala no versículo 5: Ai de mim, que peregrino em Meseque, ai de mim que estou aqui nessa localidade, passando por essa situação. Meseque é o lugar onde ele estava. Era o lugar onde ele estava passando por essa situação. Às vezes, é o seu local de trabalho. Às vezes, é até dentro da família. Muitas vezes tem aquelas famílias em que um parente, às vezes até um irmão, mente a respeito do outro irmão ali dentro da casa, dentro do lar. Mas Deus é aquele que livra você. Ore pelo seu irmão, ore pela sua família para que Deus esclareça a verdade. Ore para que Deus derrame a resposta nesse meio. Faça o que está no versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Deus ouvirá a sua oração. Guarde a paciência e entenda que a pessoa que está mentindo a seu respeito precisa de Deus. Interceda por ela. Não guarde mágoa.
não guarde raiva. Como diz o versículo 7, pacífico sou. Mas em eu falando, já eles estão em guerra. Às vezes você é pacífico, mas as pessoas estão criando a situação ruim. Saia de perto, diga a Deus, abençoe você. Deus vai ajudar você. Eu vou orar por você. Não entre na guerra. Não seja aquele que discute, que cria a tempestade. Diga para a pessoa que você vai interceder por ela quando essa pessoa é seu familiar, quando essa pessoa é seu parente, e se é no seu ambiente de trabalho ou em algum outro lugar onde você está sendo perseguido, peça para Deus dar uma direção do que você deve fazer. Talvez Deus vai tirar você de Meseque, desse lugar que você está, em que as pessoas falam mal a seu respeito, falam inverdades a seu respeito. Ele pode abrir novas portas para você. Então eu vou fazer aqui a leitura agora do Salmo 121. Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja que esse Salmo 121 traz uma resposta para o Salmo 120. Se você está passando por uma situação em que você estão mentindo a seu respeito, falando mal a seu respeito, o Salmo 121 fala: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Peça o socorro para o Senhor. Ele é o Senhor, que fez o céu e a terra. Significa que o nosso Senhor tem todo o poder. Versículo 3: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa tirar um cochilo. Então o versículo 3 está dizendo: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tira nenhum cochilo. Ele está o tempo todo cuidando de você. Versículo 4: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Versículo 5: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Veja que o versículo 5 nos fala que o Senhor está bem perto de nós. Versículo 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então o versículo 6 está dizendo: durante todo o tempo Deus está com você, seja durante o dia, seja durante a noite. Versículo 7: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Se a sua alma está aflita em razão de alguma questão, coloque em oração diante de Deus. Ele guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Receba essa palavra, é desde agora. Você colocou a sua causa em oração a Deus e agora mesmo Ele já ouviu o que você pediu. E Ele já está cuidando daquilo que você pediu a Ele. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se do versículo que nós lemos hoje. Vamos ler mais uma vez. Como diz aqui a mensagem, saia do comum, vá para Deus. Lendo mais uma vez o versículo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Deus vai responder você vai ter a resposta de Deus. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Fique com essa palavra no seu coração, com fé, e se posicione com confiança, porque Deus responde
a todas as suas orações. Deus abençoe a sua vida e saia do comum. Saia do comum e viva o extraordinário de Deus. Ele quer dar a você o extraordinário. Basta que você tenha fé e se posicione e faça aquilo que cabe a você fazer. Faça aquilo que cabe a você e Ele te ouvirá. Deus abençoe seu dia hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém. E se você não recebeu Jesus, lembrando isso, volte na mensagem, faça aquela oração, receba Jesus porque Ele quer alcançar você também. Deus abençoe a todos na paz e graça de Cristo, sempre, sempre. Amém.